Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Professor João Steiner, quais as melhores tecnologias usadas hoje nos telescópios e o que ainda precisa ser melhor equacionado para a gente ter imagens melhores, mais bem definidas? Isso, a história da astronomia é uma história de aumentar o tamanho dos telescópios com dois objetivos. Primeiro, coletar mais luz para poder observar objetos mais fracos e mais distantes. Segundo, ter a melhor nitidez possível para conhecer os detalhes dos objetos que estão sendo estudados, porque o cientista vive de informação. Se a informação for borrada, ele tem menos informação do que se a informação for nítida. Então, é uma luta constante para o astrônomo produzir informações nítidas. Então, a história da astronomia foi uma história de aumentar cada vez mais o tamanho dos telescópios, superando as barreiras que de vez em quando se encontra, e ao mesmo tempo fazer com que a imagem fique mais nítida, né? Então, hoje em dia existem duas fronteiras para aumentar o tamanho do telescópio. O que se faz? Se junta vários espelhos, vários vidros para compor uma superfície só, usando uma coisa chamada ótica ativa, que ativa em tempo real esses espelhos para formar uma superfície perfeita. E uma segunda tecnologia de ponta é a tecnologia de ótica adaptativa, que é produzido com espelhos flexíveis para compensar a turbulência atmosférica. Isso é essencial para produzir imagens cada vez mais nítidas, porque é a turbulência atmosférica que impede que se consiga isso. Numa geração anterior, resolveu-se colocando o telescópio no espaço. Mas hoje essa alternativa é inviável por razões financeiras. Para construir um telescópio maior para mandar para o espaço não é mais possível. Mas com a tecnologia da ótica adaptativa é possível fazer isso a partir do solo. Então você tem aí um limite financeiro de se enviar telescópios maiores do que os que já estão lá, então as imagens não seriam melhoradas, mas ainda é possível fazer isso em solo, aumentar. Sim, por exemplo, o telescópio espacial Hubble tem um diâmetro de 2,40 metros, custou 6 bilhões de dólares. O próximo telescópio espacial, que é o James Webb, tem um diâmetro de 6,5 metros. O custo dele já está em torno de 9 bilhões de dólares. Né? Nós estamos participando da construção de um telescópio de 25 metros, muito maior, a um custo muito menor. Mas esse telescópio não será enviado para o espaço. Ele vai operar aqui da Terra e é por isso que o custo dele é muito menor. Mas, com o auxílio de uma tecnologia sofisticada, que é a ótica adaptativa, ele vai produzir imagens 10 vezes mais nítidas do que as imagens do telescópio espacial. Em relação a tecnologias que a gente ouve falar que estariam numa fase mais embrionária, mais especulativa, por exemplo, se fala da possibilidade de telescópios quânticos. O que o senhor acha disso? Essa é uma teoria um tanto quanto especulativa ainda, que tem bases teóricas, sim, mas que não permite observar objetos mais fracos. Ele permitiria tornar as imagens mais nítidas, o que é uma das metas dos cientistas, produzir imagens mais nítidas com dado telescópio, né? Mas essa teoria é especulativa, apesar de ter bases sólidas na mecânica quântica, né? E acredito que se levará muitos anos para que isso torne-se experimentalmente viável. Portanto, não é uma solução com a qual nós podemos contar num prazo curto para avançar a fronteira das nossas pesquisas. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.